Olá, seja bem-vindo a mais esse devocional que nós queremos ter e compartilhar com você. Nós agora adentramos uma das cartas mais importantes de todas as Escrituras, que é a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler hoje o capítulo 1, fazer uma reflexão naquilo que é o centro, é a chave de toda a vivência da fé cristã. Eu queria desafiar você, não sei se você tem acompanhado o plano de leitura bíblica anual da Comunidade do Redentor, mas se você não tem, esse é o momento. Porque essa carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais profundas teologicamente, onde ele faz de uma forma sistemática o pensamento cristão. Essa carta ela é tão importante porque, diferente de outras cartas que têm um ímpeto muito mais pessoal, um ímpeto muito mais responsório, tu percebe Paulo respondendo a questões bem específicas daquelas comunidades. Paulo aqui não conhecia essa igreja de Roma. Paulo, então, ele estava fazendo todo um movimento, todo um desenvolvimento teológico para, quem sabe, ser recebido por esses irmãos lá em Roma. E ele endereça essa carta antes que ele vá até lá. E por isso, eu quero desafiar você a ler e acompanhar os devocionais, mas que você leia também na sua Bíblia essa reflexão profunda que se encontra em Romanos. Capítulo 1 de Romanos, nós encontramos a chave de tudo aquilo que é a compreensão da nossa fé, que é o Evangelho. Romanos 1, 16 e 17 são os versículos com os quais Lutero ele foi surpreendido pela graça e pelo amor de Deus na sua época, mas assim Calvino e tantos outros foram impactados por esse Evangelho maravilhoso de Jesus. E assim diz o texto bíblico: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você sabe que Evangelho é uma das coisas que nós mais falamos, mas é uma das coisas menos compreendidas. Evangelho é uma das coisas que nós temos como central na nossa fé, mas é uma das coisas que mais nós temos diferentes definições por aí afora. Quando você fala de Evangelho, algumas pessoas dizem: não, Evangelho é tudo. Evangelho é o amor de Deus, Evangelho é Jesus, Evangelho é tudo que nós cremos. Tá bom, mas Evangelho, ele é uma boa notícia. Evangelho, ele tem esse significado de boa notícia, como se, de fato, era uma palavra do contexto da época, e Evangelho significa essa notícia boa. Por exemplo, que alguém que estava numa batalha distante, quando vence a batalha, então vem um cavaleiro a cavalo anunciando uma boa notícia. A notícia que houve vitória naquela batalha. Isso é Evangelho, ele trouxe um Evangelho, ele trouxe uma boa notícia. E por isso, ao longo da missão, essa palavra Evangelho é falado: olha, nós temos uma boa notícia para vocês, que Jesus venceu a morte, ressuscitou e nos dá a vida. Mas o Evangelho, ele tem uma ordem, é importante que você entenda o Evangelho nessa ordem, porque o Evangelho consiste em duas más notícias, para que então nós tenhamos duas ótimas notícias para você, tá bom? Deixa eu acompanhar isso com você. Primeira má notícia: nós pecamos e estamos afastados de Deus. Romanos 3, 23 diz isso: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós pecamos, nós erramos o alvo de Deus e nós então estamos afastados de Deus. A segunda má notícia é ainda pior, que o resultado desse pecado, desse afastamento de Deus, é a morte eterna. E isso está lá em Romanos 6, 23, a primeira parte do versículo: porque o salário do pecado é a morte. Então você percebe que essa é a nossa condição. Nós pecamos, nós erramos e estamos afastados de Deus. O resultado desse afastamento de Deus, que é bom, santo, que nos dá vida, é a morte. E essa é a condição do ser humano. Não tem nada que a gente possa fazer, seja ritos religiosos, seja generosidade, seja uma vida ética, que possa conquistar o amor ou o favor de Deus por nós, porque nós estamos condicionados ao pecado, nós estamos condicionados à morte eterna. Deus, claro que Deus não quis que isso permanecesse assim, e Deus interveio na história por meio de Jesus, e essa é uma boa notícia. A boa notícia é que Deus nos ama. A boa notícia é que Deus interveio na história. Por isso Romanos, capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor,
quando éramos pecadores. Essa é a demonstração do amor de Deus por nós. Ele morre na cruz para nos resgatar, nos dando vida em seu nome. Mas nós não ficamos ainda nessa primeira boa notícia. Nós temos a segunda boa notícia, é que Deus nos presenteia com a vida eterna. Por isso, a palavra do Senhor diz, Romanos 6:23, a parte B do versículo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E essa percepção é maravilhosa. Eu quero desafiar você hoje a crer nesse Evangelho. Você não consegue fazer nada por você mesmo. Você não consegue pela sua própria força, pelo seu próprio desempenho. Você precisa crer que Jesus, ao morrer na cruz e ressuscitar, é suficiente para te dar a salvação. Crer é confiar que a obra de Jesus ela é suficiente para te dar a vida eterna. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador hoje e tenha a vida em seu nome. Deus abençoe.